Irmãos, Tiago, capítulo 5, versos 1 a 6. Vem cá, Tiago, aparece aqui. Não, vou. Vai lá, o Tiago está dando. Só para pegar no pé do Tiago. Não esquece, né? Eu me esqueci de ligar. Aí não funciona. Né? Aí não funciona, né, pastor? Aí não tem jeito, né? Vamos lá. Tiago 5, versos 1 a 6. Diz assim: ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularão bens nestes últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que por vocês foi retido com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Eu li no celular porque eu achei essa versão, a NVI, mais apropriada para essa aula nossa. O autor da lição, ou melhor, né? A aula nossa hoje é sobre injustiça social. Eu não sei, pastor, se o senhor concorda, mas hoje em dia parece que há muito tempo, né, isso já vem acontecendo, a injustiça social. E parece que nos nossos dias isso tem se aflorado mais, não sei se é a palavra mais adequada, mas tem se intensificado, né? Tem um ponto aqui que falou, me ajudou. Tem se intensificado, né? Um pouco mais. E o autor da revista, ele trouxe um dado que eu achei muito interessante. Ele faz um comparativo, o seguinte: imaginem que o mundo fosse uma aldeia. Suposição, tá? Ele faz um comparativo na mesma proporcionalidade, tá? Então imagina que o mundo inteiro fosse uma coisa só. Todo mundo vive no mesmo, um povo único, tá? Vamos reduzir isso para 100 pessoas, para a conta ficar fácil. Imagina que o mundo inteiro tem 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, 66 seriam pobres. Ou seja, 66%. 34%, ou seja, o restante, seriam ricos. Aí numa proporcionalidade, um pouco mais, um pouco menos. Desses 34%, 8%, aí a gente está falando em pessoas, tá? 66%, são 100 pessoas, 66%, ou seja, 66 pessoas seriam pobres, 34 pessoas, que corresponde a 34%, seriam ricas. Dessas 34 pessoas,
8, ou seja, 23% aproximadamente, se fizer a conta vai dar uns quebrados aí, eu arredondei, tá? 23% seriam norte-americanos. Por quê? Norte-americanos. Aí trazendo para os dias de hoje, tá? 47% da renda mundial, os irmãos têm ideias de quantos países geram? Imagina a economia global. Existem, vamos lá, quem está com o microfone hoje? Camila? Vamos lá. Existem 3 países que geram 47% da economia mundial. Alguém tem ideia de quais são esses países? Vamos lá. O Paulo, depois o Ronaldo, e depois. Vamos ver. Foi isso que eu falei, Rodolfo. Eu falei algo diferente? Rodolfo. Vai lá. Acredito eu que um desses países é a China. Vamos ver o Rodolfo aqui agora. Nossa, me surpreendeu, porque eu ia falar China também. Mas eu acredito que um é o próprio Estados Unidos, né, com certeza. Acertou. E aqui eu vou chutar a Alemanha. Acertou também. Falta um aí. A Rússia. Não. Paulinho, vou te dar uma segunda chance. Tá vendo? Ah, Paulinho, tá vendo? Foi quase, foi na trave, hein, Paulo? Então, irmãos, hoje, tá? Estados Unidos, Alemanha e Japão geram os 3 sozinhos 47% da economia mundial. Aí a gente tem a questão que o Rodolfo, né, falou da China. A gente sabe que o volume, a China é grande, mas ela não consegue, por causa da tecnologia, ela, quando faz o comparativo, traz para os dias de hoje, ela fica em 4º lugar. Por isso que, então, na hora que a gente faz essa conta, mas ela também está ali chegando porque a China tem alguns mercados mais específicos, tá? Então, por isso que tem essa conta. Mas, enfim, irmãos, o que a gente aprende com isso? Essa disparidade, né, pastor, que a gente vê, a Bíblia traz hoje, ela nos traz, né, ela exorta, Tiago deixa claro isso no texto, né, que o problema não é ser rico, né, pastor? O problema não é procurar ter uma casa confortável, ter um carro. O problema é como se consegue isso. E é isso que eu queria que a gente conversasse. Como as pessoas conseguem, né, ficar ricas. A gente sabe que tem pessoas que nascem numa família que já tem um pouco mais de estrutura, outras têm um pouco mais de dificuldade. E aí a gente começa a fazer aquilo que o pastor colocou aqui um pouco, né, pastor? Fazer comparativos, né? A gente... É do ser humano isso, né? Ah, poxa vida, se fulano consegue, por que eu não consigo? E o ser humano é assim, faz esses comparativos, né? Só que a Bíblia, ela sempre, na sua totalidade, ela diz, né? Deus nos ensina para a gente não ficar ansioso em buscar coisas daqui da terra. Não estou falando que a gente não pode ter casa confortável. Eu acho que é uma bênção, né, pastor? A gente ter uma casa, ter um carro, mas existem situações. Às vezes, as pessoas não têm a mesma oportunidade que outras teve de estudar.
Às vezes, a pessoa não, ela até tem a oportunidade de estudar, só que às vezes não consegue. Por mais que ela se esforce, ela não consegue assimilar a matéria, não consegue, eu não consigo. Aí não é injustiça, mas passa, a pessoa às vezes acaba eu não consigo mesmo, então não vou correr atrás, não vou atrás. E às vezes, eu que poderia ajudar, o pastor Gerson que poderia ajudar, também não ajudo porque a pessoa não fala. Ou às vezes, nós sabendo, nós não ajudamos. E isso, nós acabamos cometendo uma injustiça, né, pastor? Vamos dizer assim, não intencional. Não estou dizendo que é intencional. Mas, na correria do nosso dia a dia, a gente, às vezes, não presta atenção. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade de olhar o que o próximo precisa. Qual é a necessidade do outro? O que a gente precisa começar, talvez seja praticar, né, pastor? Acho que olhar para dentro, como o pastor falou, dentro de casa, né? Começar dentro de casa, pequenas coisas, né, pastor? O que eu posso ajudar meu filho, eu posso ajudar minha esposa? Aí os maridos, levar café da manhã numa esposa ajuda, viu? Né, mozinho? Né? Ela também leva, viu? Ela também leva. Mas isso é olhar para o próximo. Olhar para os filhos. Os filhos também olhar para os pais. Aliás, né, pastor, a gente começa a ficar velho, né? Aí os filhos começam né? Pastor, fala um pouquinho que eu já falei demais, pastor. Ô Marcelo, alô? Tá. Esse tema é interessante, né? Porque a injustiça social sempre existiu no mundo. Sim. Onde tem o homem, né? Onde tem o pecado. Ou tem o pecado, né, pastor? Tem injustiça social. A gente vê pelos textos bíblicos, né? Sim. Que são muitos, né? A Bíblia sempre condenando, né, muito a injustiça social, porque o nosso Deus é um Deus de justiça. Sim. E Ele sempre vai contra a injustiça social. Sim. Agora, é bom a gente pensar dos nossos dias, em volta da gente, né? Hoje cedo eu estava lendo um artigo de um pastor, eu achei interessante, né? Ele veio lá do norte do nosso país, ele se formou, se converteu e queria trabalhar numa comunidade. Então, ele escolheu Curitiba para ir trabalhar, né, como pastor e tal. Mas ele queria trabalhar na área social, né? E ele foi trabalhar lá numa periferia. Então, ele observou o seguinte, Curitiba é uma das cidades com o melhor IDH do Brasil. IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, eles pegam isso para dizer se a pessoa tem banheiro na casa, se tem chuveiro, se tem televisão, se tem... Enfim, as coisas que uma família tem para viver bem, né? E Curitiba é uma das melhores cidades para isso. Pelo menos no centro da cidade. No centro da cidade, né, pastor? Aí ele foi trabalhar na periferia, e aí ele foi medir o IDH da periferia. Era muito baixo, muito baixo. Agora, isso que acontece em Curitiba, acontece em Campinas. Sem dúvida. Então, quando a gente fala em justiça social, acontece aqui também, né? Sim. Basta você ir num hospital público, né? Basta você ir numa fila de emprego, basta você ir numa ONG que faz doação de cestas básicas, para você ver que a injustiça social está bem próximo da gente, né? Sim. A gente está vivendo numa cidade que tem boas condições para a gente viver, mas tem muita gente vivendo muito mal numa cidade como Campinas, por exemplo, por causa das injustiças sociais, né? Sim. É interessante isso que o senhor colocou, né, pastor, que a Bíblia, né, se a gente for pegar lá, Êxodo 22, Levítico 25, a gente vê
que a Bíblia, né, Deus deixa claro, né, que para nós, se a gente emprestar, vamos dizer, lá está bem claro, né, se emprestar dinheiro a alguém do povo lá, da época do povo de Israel, que não era para cobrar juros, se a pessoa não tivesse como pagar, que postergasse, quer dizer, então, e isso era lei. Tem um texto, Levítico 25, 8 a 34. Depois, marque depois os irmãos leem. É interessante que era o ano do jubileu, né, pastor? Então, ali fala o ano do jubileu. Vocês já ouviram falar disso? Quem quer falar? Então vamos lá. Teve duas pessoas que falou que já ouviu falar. Então vamos ver se uma das duas, ano do jubileu, alguém já ouviu falar? Se não estou obrigando aqui ninguém a falar, não. Senão eu conto a historinha aqui. Vamos lá. O que é esse ano do jubileu? Ele era para fazer com que as pessoas, Israel, né, pastor? Israel, tá? Existia ali, e isso era lei. Tá? Era lei, não era ordenança de Deus. Era 50 anos, né, pastor? Falava o ano do jubileu, só que não era anual, não, tá, gente? Não era todo ano, não, tá? Então, era a cada 50 anos se fazia uma redistribuição de terras. Os irmãos sabem, se pegar lá na Bíblia, cada um tinha lá a sua plantação, um criava gado, o outro criava, ajuda aí, pastor, criava ovelha, camelo, plantação de tomate, cebola, legumes, e tudo o que tem hoje tinha naquela época também. Só que Deus ordenou, falou, tá bom, cada um vai ter a sua terra, só que a cada 50 anos vai se redistribuir as terras. Por quê? Olha a sabedoria de Deus, né? É interessante quando a gente para falar assim, mas Deus não me ajuda, Deus não... Olha o que Deus lá atrás falou, não, vai redistribuir para que um não fique mais rico que o outro. Imagina que todo mundo quer comer carne, né, pastor? Naquela época, queria comer carne. Quem criava gado, ia ganhar mais do que o que plantava cebola, legumes lá. Porque ele ia vender mais. Deus falou, não, espera aí, redistribui a terra. Ele ia ter menos terra para criar gado, o pessoal ia comer mais legumes. Ô Marcelo, é muito interessante essa lei, né, de Deus lá do Antigo Testamento, que é assim, por exemplo, se uma pessoa tivesse que vender a sua terra, sei lá, ficou em situação difícil, estava na pior, então vendeu a terra para outra pessoa. No ano do jubileu, a terra voltava para ele. Para ele que tinha vendido no passado para alguém, voltava para ele. E uma coisa interessante, muito interessante nessa lei de Deus é o seguinte, eles não contavam a terra. Eles contavam o ano de colheitas. Então, era um ano de colheita, 2 anos. Por quê? Porque a terra era de Deus. Sim. A terra não era da pessoa. Não pertencia a pessoa, alguém. né? Pertencia a Deus. Então, a pessoa estava sendo mordomo ali daquela terra. E ela iria fazer a sua plantação, a sua colheita, sua criação de animais e tal. Mas... contava por anos que ela ia fazendo isso, que ia produzindo isso. E depois, se ela tivesse que vender, voltava para ela. Tá certo? Depois de 50 anos. Com isso, diminuía, isso que você falou, correto, né? E também diminuía o empobrecimento da população no decorrer dos anos. Dos anos, né? Ou seja, olha a sabedoria de Deus para deixar, para que não existisse, né, pessoas mais ricas do que as outras. E aí, com o passar do tempo, a gente tem várias passagens na Bíblia, né? Vamos pegar uma aqui, né, pastor? Pegar
Jezabel, né? Que é boazinha, né? Uma bênção de pessoa, né? Só que não. Aí a gente pensa, tá, o que Jezabel fez? E aí a gente pensa no rei Acabe. Eu acho que é a gente pode trazer, né? Eu acho que o mais que se sentiu ali, acho que mais não me fugiu a palavra, mas de tudo que ele fez, né? Eu acho que quando ele pegou, ele ficou com as terras de Nabote, né? Que ele sabia que não, ele quis comprar as terras de Nabote. Nabote, não vou vender. As terras são minhas, eu não vendo. Aí ele contou para Jezabel, né, que era a esposa dele, né? Aí Jezabel, com a sua toda bondade, né? Ela falou: você, sendo o rei, qual é, não com essas palavras, né, mas o que Nabote pode fazer para você? Você é rei, você faz o que você quiser. Mas pode deixar que você vai ter a terra. E o que Jezabel fez? Né? Foi lá, montou toda uma estratégia, né? Vamos dizer assim, né? Uma estratégia para que Nabote fosse exposto publicamente. Aí contratou lá 2, 3 pessoas para acusar Nabote de que Nabote tinha desonrado ao rei e a Deus. Coisa que é mentira. Jezabel armou isso. E aí o que a lei, né, falava que quem desonrasse ao rei e a Deus, o que acontecia com ele? Morria. E ele foi levado, Nabote foi levado para fora da cidade, foi apedrejado, né, e as terras ficou sem dono. Aí aí Jezabel falou: olha, Nabote morreu, você pode ficar com as terras dele. O que Acabe deveria ter feito? Não fez. Ele foi lá, ficou com as terras. Aí Deus falou: ah, é? Então tá. Por causa, mandou o profeta Elias. O profeta Elias foi lá e falou: olha, por causa da sua desobediência, da sua avareza, da sua ganância, você vai morrer. E o restante da história, os irmãos já sabem, Acabe morre por causa da ganância. Porque quis, né, buscar aquilo que não deveria. Ele já era rei, precisava da terra de Nabote? Ele sendo rei? Não. Mas, né, os olhos subiram para a cabeça, né, pastor? Vamos dizer assim, né? Ficou e deu no que deu. Acabou morrendo porque colocou no coração algo que não era da ordenança, né, da ordem de Deus. Quis fazer a vontade dele. E hoje não é diferente, né, pastor? A gente vê tantas pessoas, né, buscando, querendo, não, quero ter, e passa por cima das pessoas, né? Ganância, né, Neuza, né? Passando ali por cima das pessoas, não interessa se é branco, amarelo, se é gordo, se é magro, se é novo, se é velho. A pessoa não mede esforços para que possa se sobressair. Irmãos, e isso acontece dentro da igreja também. Não é só fora, não. Dentro da igreja isso também acontece. A gente vê algumas, vamos dizer, né, pastor, algumas igrejas, né, vamos deixar algumas igrejas que falam que se a pessoa que está na igreja é pobre, é porque aquilo ali é maldição. Irmãos, a Bíblia não fala isso.
Pelo contrário. Só que muitas pessoas acabam acreditando nisso, né? Que, Deus, eu não consigo ficar rico porque Deus estava me amaldiçoando. Irmãos, pura mentira. Cuidado com o que, às vezes, a gente escuta em pregações, a gente escuta em rádios. Cuidado, hein? Camila. Margarita, desculpe. Sobre injustiça social, né? O mundo inteiro sofre isso. Até os países desenvolvidos, a China, Estados Unidos, eles também têm muita injustiça social. E ser pobre não é um estigma. A gente não vem programado para ser pobre. Sim. É uma coisa do mundo, é avarícia, é algo que está instalado nas cabeças dos seres humanos. A gente é formado para estudar, para ter uma profissão. Para quê? Para ter uma família, uma casinha, um carrinho e férias, se possível, na praia, na montanha. Nós estamos programados para isso. Mas é dignidade humana ter uma casa para você se proteger do frio, do calor, da chuva, ter um trabalho que é dignidade humana. Todos temos o direito de trabalhar para poder ter nossa casa. Fora disso, nós, o mundo, a população, aspiramos a isso. Uma casinha ajeitadinha, um carrinho, férias. E os que têm o poder, eles não pensam assim. A gente quer trabalhar para os outros, seja para o Estado, seja para o dono da empresa. Nós vamos entregar nossa vida, nosso trabalho, nosso conhecimento, nosso suor para outros, para receber um pouquinho de dinheiro. Os ricos não pensam assim. Desde criança, eles nascem com a ideia que eles vão comandar uma empresa. Outros vão trabalhar para eles. Não é isso o que nós cristãos queremos para nossas vidas. Mas também não podemos nos iludir pensando que trabalhando, entregando nosso suor, nós vamos chegar a ser ricos. Não. Nós vamos ter o suficiente e graças a Deus por isso. Eu agradeço minha casinha aqui no Parque Itajaí, que me protege, e um dinheiro que eu recebo de aposentadoria. Nunca tive aspirações a ter e ser dona de alguma coisa maior. Não é da minha índole. Mas essa injustiça social é um fato real, gravíssimo, e a gente, como igreja, tem que estar atento a isso também. Nós podemos ter gente aqui no nosso meio que realmente está numa situação complicada, difícil. Não porque não tenha estudo, não porque isso não interessa. A vida, às vezes, se apresenta assim. Deus não quer que todos sejam ricos, mas Ele não condena ao rico que não roubou para ser rico, que não usurpou, que vem de uma família, a família de Salomão, de Davi, eram ricos. Davi não era rico, mas depois ficou rico. Então, nossa aspiração como cristãos não é chegar a ser ricos, é ter uma vida digna, de seres humanos dignos. Ter o que comer, ter o que vestir, ter uma casa. E, primeiramente, ser humilde e reconhecer que toda nossa ação é protegida, guiada por Deus, que não nos impulsa a ser ricos de coisas, sim ricos no conhecimento da sua palavra. Então, como igreja, a gente deve estar atento às injustiças sociais. Só isso. Pastor? Marcelo, deixa Oi. eu só complementando aqui, Diga. deixar uma pergunta no ar. Como que a igreja pode
participar, assim, como que a igreja pode se comportar com uma injustiça social? E aí, irmãos? Eu acho que é importante, pessoal. O Diego quer Diego. falar. Bom, falando em justiça social, pegando o gancho da Margarida, é o seguinte, assim, o povo, vamos falar assim, em ação social, tipo, que nem a palavra de domingo passado foi falado de comunidade, né? Vamos falar de comunidade um pouco. Então, o Campo Grande está precisando de uma creche para cá. Aí vai, libera o dinheiro, o governo libera esse dinheiro. Esse dinheiro é liberado. Muitas vezes a gente vê que esse dinheiro chega, mas a obra não é concluída. Por quê? Foi desviado. Esse dinheiro ele foi desviado, né? Aí o povo fica sem entender, né? Aí eu falo também, a comunidade está cobrando isso, porque maldito é o homem que confia no homem, né? O povo, a comunidade, ela está cobrando o seu vereador, porque esse dinheiro, ele foi liberado, né? Mas a obra não foi feita, né? O que o povo da região, vamos falar da região do Campo Grande, está fazendo também com o seu vereador para cobrar esse dinheiro que não chegou para fazer isso? Isso atrapalha a sociedade, né? Então, muitas vezes é culpa nossa também. Às vezes a gente cobra, a gente fala que não foi feito, mas muitas vezes um vereador vai lá e posta alguma coisinha, a gente fala, nossa, olha que legal, que é legal. Não, isso é o serviço dele, de correr atrás, de fazer isso para o seu povo, né? Mas muitas vezes a gente tem essa dificuldade, né? Às vezes reclama, mas a gente não corre atrás, não cobra, né? Porque confiar no homem, desvio mesmo, né? Tem muito desvio para isso. Ô, Marcelo, só ajudando a responder a pergunta da Camila, né? Eu acho que a igreja pode atuar de duas formas, né? Uma forma é atendendo socialmente. É dever da igreja, se há pessoas necessitadas, se há pessoas carentes, dentro da própria comunidade. E a gente só fica sabendo isso se a gente se envolve com a comunidade, com a igreja. Com a igreja. Né? Muitas vezes já aconteceu até no nosso meio, pessoas estarem precisando e a gente não ficou sabendo, porque não se falou, não se comentou, não chegou a quem poderia ajudar. Então, é importante que a comunidade sempre esteja atenta a isso. Falar, gente, fulano tal está precisando de ajuda, vê lá o que pode fazer. Sim. Agora, outra ação é isso que o Diego falou. Às vezes a gente pensa que politicamente só funciona se eu for um vereador, se eu for um líder político. Não. Eu acho que a gente pode exercer muito o papel da gente, como cristão, denunciando as coisas erradas que acontecem. Se há falta de creche num determinado local, a gente tem que reclamar. Se o hospital não está dando bom atendimento, a gente tem que reclamar. A gente tem que reclamar. É a voz profética da igreja. A gente tem que lutar contra as injustiças sociais. É o envolvimento, né, pastor? É se envolver. Só que daí, eu falo isso, irmãos, porque, assim, tem hora que eu também fico meio irritado. Já sou pouco irritado, né? Já sou pouco, né? Mas por quê? Falta envolvimento. Ah, não, eu vou deixar. Não, isso é papel do pastor. Ah, isso é papel do presbítero. Ah, eu estou falando dentro da igreja, tá, irmãos, agora, tá? Estou trazendo para dentro da igreja, para a nossa realidade, tá? Ah, isso é com a diaconia. Espera aí, a gente não é a igreja? Não é porque é o pastor, tudo bem, tem coisas que eu não vou passar por cima do pastor, eu vou chegar, pastor, eu posso, quer dizer, ter envolvimento com a comunidade, que é aquilo que o Diego acabou de falar, né? Se envolver. Eu posso me envolver para ver se a coisa anda, se desenvolve.
E isso pode ser qualquer um. Posso ter um pouco mais de dificuldade, posso ter um pouco mais, mas é se envolver para a coisa acontecer e não esperar que o outro faça. Porque às vezes nessa espera, aí eu vou ficar reclamando. Tá, mas se eu estou reclamando, mas por que eu não fiz então? Por que eu não tomei a iniciativa de fazer? Às vezes, não é porque... Aí, pastor, eu vou colocar assim, às vezes, o pastor não fez. Tá, mas ele só tinha aquilo para fazer? Eu estou colocando, eu não poderia ter ajudado ele a fazer? Ou qualquer outra situação que os irmãos tenham na cabeça, tá? Ah, mas a diaconia podia fazer. Tá, mas eu não podia ter ajudado a diaconia fazer? Eu não podia ter pedido para outras pessoas ajudarem? Eu não consigo fazer, mas vamos ajudar o Diego a cobrar lá, a fazer o ofício, a fazer... Ah, tá bom, não que seja isso, tá, Diego? Tá? Mas o Diego tem uma dificuldade. Então, vou pegar o Diego, porque eu sei que eu posso fazer, ele não vai ficar bravo comigo, né? Ele tem uma dificuldade para fazer o ofício para cobrar. Tá, mas, Diego, me fala aí, vamos sentar aqui, eu conheço um advogado, presbítero lá da igreja, que consegue, né? Vamos sentar com ele e vamos fazer esse ofício e fazer esse negócio andar. Eu estou ajudando. E às vezes a gente para, a gente fica esperando as coisas acontecerem. Rodolfo, vai lá, porque eu falei demais, né? Vai lá, Rodolfo, eu sei que o Rodolfo queria falar, eu acabei... Pode ir, vai lá. Não, eu ia falar, só que você acabou já falando o que eu queria falar. Não, repete aí, reforça, vai lá, reforça, vai. Não, que assim, para ajudar, né, a combater, por exemplo, a injustiça social, aqui no nosso âmbito, né, vamos falar daqui da gente, né, da igreja, né? Sim. Tem que começar primeiro a partir de cada um, né, de cada pessoa, né? A gente deve lembrar que todos nós aqui somos chamados a servir uns aos outros, né, a carregar os fardos uns dos outros. E aí, muitas vezes, a gente não faz isso porque a gente, né, a palavra correta mesmo é que nós estamos preocupados com nós mesmos, né? A gente não tem tempo para querer se preocupar com os problemas das outras pessoas, né? A gente acha que só os nossos já são muitos, né? E aí, isso tem que vir de cada um, dos membros, né, dos pastores, dos presbíteros, né? E aí eu vou puxar a orelha, principalmente dos diáconos. Porque, se a gente for lembrar, né, a diaconia foi instituída na igreja lá em Atos a partir do quê? De uma injustiça social que estava acontecendo no meio da igreja, né? A distribuição de alimentos, né? Uns estavam ficando com menos, outros com mais, né? Então, assim, nós, diáconos, é que devemos estar mais atentos ainda a respeito disso, né? Nós devemos ir em direção das pessoas para nós podermos descobrir o que elas estão precisando, o que elas estão necessitando. Porque muitas vezes as pessoas estão passando dificuldade, precisam de algo, mas não falam por conta de vergonha, não sei, por algum motivo que seja, né? Sim. E aí os diáconos, né, são instituídos principalmente para isso, né? Para esse serviço. Para dar o apoio, para estar servindo, né? Exato, para esse serviço assim mais material, né? Sim. Para combater essa injustiça, né, no meio da igreja. Sim. Na verdade, né, pastor, o diácono é uma ferramenta, é um facilitador, né? Dessa situação que o Rodolfo colocou, né? Porque às vezes a pessoa tem vergonha de, poxa vida, assim, eu sempre ajudei, sempre tive, e agora eu estou passando, poxa vida, é do ser humano isso, né? E às vezes a pessoa tem um pouco mais de intimidade com o Rodolfo, com o Diego, com qualquer outro diácono ou qualquer outra pessoa da igreja. E isso não é papel exclusivo da diaconia, lembrando, né, Rodolfo? Não é papel exclusivo. A pessoa vai lá, fala com qualquer um, como já aconteceu, né? Falou com os pastores, não é problema algum. Né? Então, a diaconia é um facilitador. Camila? Eu fico pensando assim, a gente entende a questão da vergonha, né, da pessoa chegar, mas para a igreja saber da situação, alguém precisa falar, né? Então, às vezes, as pessoas cobram muito, mas ninguém nem foi me visitar, ninguém nem...
eu entendo que é um papel de todo mundo perguntar como tá, como isso, mas às vezes, vamos supor, eu tenho mais intimidade com o Rodolfo. Aí eu chego e falo, meu irmão, eu estou passando por isso, isso e isso. E aí ele fala assim, mas você já falou com alguém da igreja? Não, eu tenho vergonha. Você quer que eu fale para você? Você quer que eu vá junto com você? Por quê? Porque às vezes fica difícil a igreja saber o que está acontecendo se em nenhum momento a circunstância chegar. Então, a gente precisa dessa comunicação. Porque sem essa comunicação, eu lembro muito antigamente, assim, não muito porque eu sou... Mas olha só, assim, há uns aninhos atrás... Não vamos entrar em detalhes, vai. Vamos, tira os detalhes. Olha só, não tinha o WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha nada, e a gente tinha uma rede de papel. E aí, olha só, um irmão tal era responsável por falar com o irmão tal, que falava com o irmão tal, e o negócio funcionava, que era uma maravilha. Se eu não me engano, isso era rede telefônica. Isso! Não é do meu tempo, eu fiquei sabendo claro, eu também, disso Marcelo. aí, tá? Eu fiquei sabendo sobre isso. Isso. E aí, a gente hoje tem tantos recursos, tantas ferramentas, que acaba utilizando da maneira não apropriada. Sim. Então, eu acho que, de repente, falta também um pouco de interesse de cada um. Igual, a mesa diaconal. Vamos falar da mesa aqui um pouquinho. Nós estamos com várias campanhas de alimento, mas o armário continua vazio. Eu sei que não é fácil, não é fácil. Todo mundo está passando por situações complicadas. Mas se eu puder trazer um pacote de feijão, um pacote de arroz, 1 litro de óleo, eu vou conseguir atender a demanda da igreja, vou conseguir atender a demanda da comunidade, fazer com que as pessoas conheçam o trabalho da IPI Itajaí, para que então a gente possa conseguir alcançar mais pessoas. Então, tudo isso é aquilo que o Rodolfo falou, o individualismo. Eu não preciso trazer muito, é só um. Se cada um trouxer um pouquinho, as coisas vão funcionar. Se eu tiver que prestar um trabalho, um só, não precisa ser muito, é só um. O que eu vou fazer? Não sei, vou colocar o banco no lugar? Vou colocar uma água para quem está dando aula? Às vezes o diácono de plantão acaba esquecendo, porque está envolvido com outras coisas. Mas aí vai lá e fala assim, irmão, tem que colocar uma água. Sabe? Então, são pequenas coisas que faz toda a diferença. E talvez a gente deixe passar o mínimo, que é nesse mínimo que a gente vai subindo de degrau em degrau e as coisas vão acontecendo. Sim. Enquanto a Camila falava aqui, pastor, eu fiz uma conta aqui rápida, tá? A Camila está falando que está difícil para todo mundo, né? E realmente está, irmãos. As coisas estão absurdas, tá? Mas eu contei aqui, não contei pessoas, tá? Eu contei famílias, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Pastor Gerson e Luci, é uma família. Vilma e Josias, é uma família. São 4 pessoas. Né? A Neuza sozinha, também é família ali, né? Deixa eu falar, porque ela fica ali apontando, né? Então, deixa eu colocar ela no rolo também. A Neuza também é uma família, viu? Né? A Andréia também. Só que como tem 2 Andréias, então são 2 famílias, tá? Mas vamos lá. Eu estou só aqui no templo agora. Presença aqui, tá? Presente. Sabe quantos quilos? Se cada família trouxesse 1 quilo, sabe quantos quilos a gente teria? Chuta. 25 quilos de alimento. Será que a gente consegue isso à noite, pastor? 1 quilo. Eu estou colocando o quilo, tá, irmão? Só para fazer conta. Mas, um pacote de macarrão, 500 gramas. Será que a gente consegue ter à noite? Ixi, bom, aí já não é comigo, irmãos. Eu só dei a ideia. Ô Marcelo. Oi. Eu também entrei na contagem, viu? Eu também contei, viu? Eu contei todas as famílias, tá? Eu não contei mas eu contei a Adriana que está sentada lá. Só um detalhe, né?
A gente, isso, estou falando porque acontece também comigo. Sim. A gente se esquece. Pior que é, pastor. É verdade, pastor. Agora, É o mesmo. fato de eu me esquecer, será que significa que eu não me importe tanto? Sim. Porque se realmente, se eu me importasse para valer, eu já chegava em casa e já separava Já lá, separava, deixava né? perto da Bíblia para não esquecer. Né? Então, é um desafio realmente. É um desafio, sim. É verdade, pastor. Neuza. Primeiro que quem tem 4 na família tem que trazer no mínimo 2 quilos, 500 cada um. Porque eu sou uma família sozinha. Não, vamos mudar totalmente de assunto. A nossa cultura, aqui, nossa cultura brasileira, é também de sempre achar um culpado. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse termo injustiça social. Que eu vou dar um exemplo meio bobo, mas uns aprendem inglês em Aspen, né? Outros numa boa escola, outros na biblioteca pública. Sim. Então, outros assistindo série. Isso quando tem dinheiro para ter ainda uma Smart. A série, né? Eu vou mais além, vai na biblioteca pública, que é mais difícil, né? Ainda quem assiste série, porque ainda tem condições. Então, vamos tomar cuidado para isso. Sim. Primeiro, tem pessoas limitadas, você falou nesse assunto, né? Uns não conseguem aprender, então a gente também tem que entender. Limitado, não teve alimentação até os 3 anos e meio para desenvolver o cérebro, ele é limitado, ele não é culpado. Sim. Tem aquele que não se esforça, Sim. que gosta de viver esmola Tem os acomodados, vamos dizer assim. Os acomodados vamos que lá. gostam de viver esmola porque apoiam determinadas, É mais fácil. determinadas tá? facções, Sim. etc. E tal. Não quero entrar em política, mas, Isso. infelizmente, a gente acaba entrando, porque é um assunto político, né? Sim. Então, é esse o cuidado. Eu tenho que esperar só dos outros? E quanto a... Eu não entendi muito bem o discurso da Margarita, assim, não peguei totalmente. Aham. Que a gente tem que ter patrão, claro que tem que ter. Eu acredito que ela queira dizer, no caso de não ser escravizado, né? Não ser escravizado. Sim. Mas é claro que tem que ter patrão, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo. Né? Afinal de contas, é capitalismo ou é comunismo que nós vivemos? Então, tudo isso eu acho que tem que ter muito cuidado para discutir. É um assunto muito polêmico, é um assunto que dá muita conversa mesmo, sim. e se bobear, dá muita controvérsia e discussão feia. Sim. O que a gente tem que ter em mente é assim, o que Deus quer colocar para nós, quer nos ensinar, é que a gente tem que estar muito atentos para não buscar riquezas fora dos princípios de Deus. Aí a gente tem que lembrar Mateus 6, 24. Não podemos servir a 2 senhores. Por que ele fala isso? Porque muitas vezes a riqueza acaba nos afastando de Deus. Eu não lembro se foi domingo passado, ou se foi na escola dominical, se foi o pastor Gerson ou o pastor Itamar. Foi o pastor Itamar. Acho que foi domingo passado. Que ele falou que teve uma pessoa, um membro, uma pessoa da igreja, que pediu para Deus um carro, né? Novo, um carro, alguma... E depois que ele ganhou esse carro, conseguiu... Serviço. Isso, obrigado, Vilma. Pediu um serviço para Deus. E ele conseguiu esse emprego, né? E aí o que aconteceu? Ele se afastou de Deus. Quer dizer, Deus o abençoou, passou a não ter mais tempo para Deus. Culpa de Deus? O que nós fazemos? A gente conseguiu um emprego,
com certeza, Deus o abençoou, ele foi abençoado, conseguiu outras coisas, graças a Deus por isso, porém, eu esqueci de vir agradecer, de continuar agradecendo a bênção que Deus me deu. Ou seja, agora eu não tenho mais tempo, por quê? Agora eu consegui o emprego que eu queria, eu tenho outras obrigações. Depois, quando eu tiver um tempo, eu volto a servir a Deus. Não podemos esquecer do que aconteceu com Sodoma, tá? A gente acha que era só lá a ajudei, pastor, promiscuidade. Oh! Saiu, né? Não era não, irmãos. Sodoma era rica. Sodoma tinha tudo, né, pastor? Que tinha lá. E um dos castigos, aí, não é castigo de Deus, né? Deus, acho que ficou tão irritado, né, pastor? Falou, já que vocês não querem seguir, então acontecer o que aconteceu, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, meus irmãos. Toma cuidado. Diego, vai lá. Bom, ontem a gente teve um curso na igreja ajustando a visão, né? Falamos bastante sobre célula, tudo, né? E eu queria fazer uma pergunta para o pastor, né? Pastor, qual é a importância do auxiliar e do líder de célula nesse projeto de ação social? Eu acho que na célula também é muito importante isso, né? Até a respeito dos alimentos que foi colocado aqui, né? Se o líder e o auxiliar colocar nisso também uma ação dessa na igreja que está precisando, será que toda a célula a gente está se preocupando com isso? Então, qual é a importância, né, da célula a respeito de ação social também, né? Boa pergunta do Diego, né? É o seguinte, a célula é um grupo pequeno, certo? 10, 12, 15 pessoas no máximo. O líder da célula é aquela pessoa que está colocada ali por Deus para ser o pastor daquela pequena comunidade. Ele vai conhecer as pessoas, né? Então, é muito mais fácil o líder de célula saber a respeito dos seus liderados do que, por exemplo, o pastor, do que a mesa diaconal, né? Que tem toda uma igreja para cuidar. Então, o líder de célula, ele sabe das necessidades do seu grupo. E ali ele está vendo se alguém está necessitando de alguma coisa. E se alguém está necessitando, qual o papel dele? É providenciar os recursos e buscar onde tem. Ir na mesa diaconal, ir com o conselho da igreja, enfim, buscar a ajuda que precisa. Por quê? Porque ele está perto das pessoas, ele está vendo a necessidade das pessoas, né? Então, é muito importante o papel do líder, do auxiliar, que está convivendo com as pessoas. Para isso, precisa ter o quê? Relacionamento. A gente sempre fala nisso aqui, né? A gente precisa ter relacionamento. Rodolfo. Pastor, sei que já deu o horário. Não, vamos lá. Última pergunta, só para... Não sei se alguém vai querer falar depois para encerrar. Essa questão de injustiça social e de opressão e tudo mais, às vezes a gente tem a tendência de achar que só quem tem, né, só os ricos que cometem opressão e injustiça contra os pobres. Mas eu queria perguntar, nós também, que somos, né, uma classe mais baixa, média, ou pobres mesmo, né, nós também podemos cometer injustiça social? O que você acha? Com toda certeza, né? Com toda certeza. Quando a gente fecha os olhos e fecha a mão e fecha o bolso para a necessidade de alguém que está precisando, a gente está cometendo injustiça social. Se eu posso ajudar e não ajudo, eu estou cometendo alguma injustiça social. E isso no reino de Deus é muito sério, porque às vezes Deus toca no nosso coração para a gente fazer alguma coisa e a gente não faz. Não faz. E isso é duro, é difícil, né? Quantas vezes a gente já não sentiu
com o coração doído, porque Deus tocou na gente para fazer alguma coisa, a gente não fez naquele momento, depois a gente descobriu que havia uma necessidade para ser atendida. E Deus chamou a gente para atender e a gente não respondeu. Né? Pastor, deixa eu... algo que aconteceu interessante, que aconteceu comigo, né? É raro, raríssimo. Eu levo fruta de manhã, separo fruta para mim, para Adri, para a gente levar para o trabalho. E naquele dia eu falei, vou levar o biscoito. Eu falei, mas não como biscoito. Mas sei lá, levei. Peguei lá a fruta, peguei o pacotinho de biscoito lá, e coloquei na bolsa e levei. Aí, a gente passa, né? Deixei a Adri e passo no semáforo ali, na Brasil, né? E sempre fica um senhor, todo dia está o senhor lá, né? Não, aquele dia, ele não estava lá. Eu falei, nossa, cadê? Porque todo dia ele está lá, eu passo, acho que ele vê tanto, eu passo todo dia ali, né? Que ele nem para mais no carro, né? Ele passa, ele só levanta a mão e vai para o outro, né? Aquele dia ele não estava. Aí eu falei, aí o semáforo abriu, e aí sabe aquela vozinha que vem na cabeça? Dá a volta. Eu falei, mas que dá a volta? Aí eu fiquei, irmãos, eu não voltei porque mas eu passei o dia pensando naquilo e sendo cobrado. Por que você não voltou? Talvez aquele pacote não era para aquela pessoa. E às vezes, estou dizendo, irmão, porque até hoje esse negócio me incomoda. Por que você não voltou? Então, Rodolfo, isso acontece com nós também que somos simples. Às vezes, eu estou dizendo porque é um pacote de biscoito. Para nós, um pacote de biscoito é coisa simples. Mas para aquela pessoa, sei lá, para quem que era aquele pacote de biscoito, né? Era um muito para ele. E era o que eu poderia ter feito a diferença na pessoa aquele dia. Nossa questão é obediência, né? Exatamente, é isso que eu queria. Às vezes, no nosso dia a dia, na correria, nós não nos atentamos às ordens de Deus. Passa. A gente fica tão preocupado, tem tanta coisa na cabeça, que às vezes fala assim, mas é coisa da minha cabeça. Às vezes não, meu irmão. Às vezes é ordem de Deus. Dá a volta. Começa de novo. Não faz isso. Ou faz aquilo. Eu não mandei você fazer isso, eu estou mandando você fazer aquilo. Às vezes na nossa cabeça parece estranho, né, pastor? Às vezes Deus fala algumas coisas e fala, mas peraí, é para eu fazer isso? Só que a gente se esquece que quem está mandando é Deus. É alguém muito superior a nós, que está vendo anos à frente de nós. A gente mal consegue ver daqui um segundo. Consegue raciocinar o que vai acontecer daqui um segundo. A gente não tem essa capacidade. Deus tem a capacidade de ver anos à nossa frente. Camila, Dona Ivone está com vontade de falar. Não, o problema não é aqui, Dona Ivone, o problema é quem está em casa, não ouve a senhora.
Sabe o que é? Agora eu estou preocupada. No outro dia você viu ele? Ele não morreu, não, né? Não, ele continua lá, dona Ivone. Ah, bom. Não, verdade. Parece Não. que... É. Na mesma hora que você falou, já vi. Não, dona Ivone, não. Não, então tá ele continua lá, dona Ivone. Ah, bom. Ele continua. Vamos encerrar? Vamos lá, mas pode falar. Respondendo a Rodolfo, né? Pode falar, Neuza. Claro que nós cometemos injustiças sociais. Por acaso a gente vai lavar a louça da vizinha quando ela está doente? A gente vai passar um pano na casa da vizinha se ela está se sentindo mal? Não é só comida, não é só dinheiro. Não, sim, né? sim. É o dia a dia, né? É o dia a dia. Pastor, pode finalizar. E depois... Se a gente for ficar aqui, a gente vai longe, irmão. Se deixar, a gente vai embora. O assunto é extenso, né? Só um comentário breve, né? A gente vê na Bíblia que Deus condena muito a injustiça social. E por que Deus condena? Você podia falar simplesmente porque é pecado. Porque é pecado, é errado, é pecado, então Deus condena por isso. Mas não é só por isso. É porque a injustiça social provoca o mal em muitas pessoas. Provoca, muitas vezes, tragédia para muitas famílias, né? Então, por isso que Deus se preocupa tanto com esse tema, né? E nosso país, que é um país tão injusto socialmente, né? Por diversas razões, né? Nós nem pegamos estatísticas aí para falar, né? Mas se a gente for pegar, vai. Então, a gente precisa, como igreja, sempre estar muito ligado nisso, né? O que eu posso fazer para melhorar isso? O que eu posso fazer para não praticar isso? Sim. Né? Então, fica aí uma lição importante para nós, né? Como cristãos, sim, né? Para a gente se preocupar com isso. Tá? Sim. Pera aí, Camila. Aqui, ó. Eita, já guardaram o microfone. Não, então vem cá, Luci, vem cá, vem falar aqui, aí você já faz a oração final para nós, vai, vem cá, Luci. Vou te contar, esse pessoal do som não é mole não, viu? Brincadeira, gente, brincadeira, os meninos lá. Eu penso muito nisso, assim, eu posso lavar a louça de alguém, eu posso ajudar na mudança de alguém, eu posso muitas coisas. Por que eu não faço? Ah, não, é porque eu estou correndo demais. Foi a sua desculpa para Deus, né? E é a nossa desculpa para Deus. Eu estou correndo demais, eu tenho muitas coisas para fazer. Ai, não deu tempo. Se fosse conosco, se nós estivéssemos nesse lugar, de ser alguém olhar para a gente, ver a nossa dor, como seria o nosso sentimento a respeito de Deus, que eu digo que sirvo, né? Amar o próximo como a nós mesmos é amar aqueles a quem Deus ama, né? Senhor Deus, desvenda os nossos olhos, ó Deus. Desvenda, ó Pai, o nosso coração, a nossa mente, para que a gente possa contemplar, ó Deus, a grandeza do Senhor agindo em nós e tendo coragem de nos usar para servir aqueles a quem o Senhor ama. Ajuda, Senhor, a nós a olhar para o nosso irmão com o seu olhar. Tem misericórdia de nós, ó Deus, nesse sentido de não nos deixar conformados em sermos apenas aquele que recebe a bênção. Traz sobre nós, ó Deus, o desejo de servir com alegria, de ser útil, de não provocar a tua ira, porque cometemos injustiça contra o nosso irmão. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.